Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de inovação, empreendedorismo, tecnologia e muita criatividade. Estamos hoje com um criativo do PMF Canvas, já vai se apresentar o Felipe para vocês, mas você que está nos seguindo no YouTube é TXM Business, marca lá no sininho para chamar vocês, já temos mais de 100 podcasts para você assistir, muito vídeo, muita animação sobre empreendedorismo, sobre inovação no nosso canal e nos nossos canais. Na Spotify é TXM Métodos, é diferente, é TXM Methods no LinkedIn e no Instagram também, txm.methods. Nosso site, txm-methods.com. Obrigado aí à FAPESC que cofinanciou esse estúdio, ao Felipe que está na técnica e hoje a gente está entrevistando outro Felipe. Felipe Mandavalli. Felipe, quem é você, Felipe? Conta para nós ali, a tua câmera é aquela. Boa, Salomão. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já era hora de sair esse podcast aqui, né? Pelo amor de Deus. Mais de 100 você não veio aqui ainda. Pelo amor de Deus, né? Mas muito bom, muito bom. Obrigado, Salomão, pelo carinho de sempre, pela nossa amizade aqui. Eu te confesso que já... Bom, me chamo Felipe Mandavalli, eu empreendo na área de tecnologia, inovação e economia criativa há 17 anos. Tenho empreendido serialmente nesse setor e construído aí bons negócios na área de inovação. Tenho uma startup chamada Metzer, nós ajudamos aí estudantes, professores e pesquisadores e, obviamente, as instituições de ensino, né? Vamos falar um pouquinho da Metzer também. A desenvolver trabalhos acadêmicos e, né, nos últimos anos, tenho exercido um papel também aqui dentro do ecossistema de inovação em Santa Catarina, com participações na ACAT e no governo do estado. E hoje estamos aqui para falar da PMF Canvas, que é uma aceleradora que tem tratado de uma perspectiva mais madura sobre o processo de aceleração e desenvolvimento de empresas inovadoras. Ou seja, a gente já pega startups que estão faturando 20, 30, 40, 50 mil reais por mês e leva esse cara até a fase de tração de fato, né? Que é chegar lá em 200, 300, 400 mil de receita mensal. Então, ela é uma aceleradora que está no próximo nível, né? Passou por uma pré-incubação, por uma pré-aceleração, está na incubadora, começa a ficar apta para fazer o processo de aceleração da PMF Canvas. Então, quero contar um pouquinho dessa história, como é que a gente criou a PMF Canvas, como é que saiu nessa história de Product and Market Fit, é um nome bonito, pomposo, para fazer a coisa dar certo, né, Salomão? Tem que inglesar às vezes para fazer as pessoas acreditarem às vezes. Exatamente. Né? Também isso é importante fazer isso também e está na linguagem da startup, né? A gente tem visto muito isso, que a linguagem da startup está acontecendo. Mas para chegar no PMF, tem uma história atrás disso lá, né? Que veio aí do Felipe, que se mudou para o oeste, do oeste para Florianópolis, criando a sua startup lá no interior e crescendo. Isso você viu como... É importante, claro que foi, mas viu como um diferencial competitivo você ter tido que dar um pouco de murro em ponta de faca lá no interior e ser reconhecido para depois vir para a capital? Como é que Cara, foi uma jornada muito, muito maluca, assim, sabe, Salomão? Porque eu comecei, de fato, né, em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, vim para São Miguel do Oeste, que também é conhecido como o reino de tão distante do Shrek, não é? Fica a exatos 655 quilômetros da Ponte Restilo Luz. E não foi fácil, né? Lá em 2013, 2014... onde o ecossistema catarinense estava ali ainda numa fase de amadurecimento, né? Hoje somos o ecossistema de inovação mais maduro do Brasil. Só não somos o maiores porque São Paulo é um país em si mesmo, sim. Né? Não dá para comparar com São Paulo, é outra realidade, mas assim, em termos de maturidade, a gente inclusive ganha de São Paulo, né? E eu posso até depois trazer algumas informações a respeito disso. E isso depois eu vou perguntar, porque eu acho que tem um pouquinho de marketing aqui. Mas o importante é, cara, 2013, 2014, para o resto de Santa Catarina era muito mato ainda, né? Nós não tínhamos a rede catarinense de centros de inovação, as instituições de ensino ainda olhavam muito para o seu modelo tradicional de atuação. E, cara, eu estava numa cidade que em 2013 tinha 35 mil habitantes. Isso aqui 35 mil habitantes, é menos do que a quantidade de estudantes na UFSC. A UFSC tem mais de 40 mil alunos.
né? Na época já tinha mais de 40 mil alunos. E eu estava numa cidade que tinha menos de 35 mil habitantes, ou seja, a conta não fechava. E eu queria abrir uma EdTech, né? Uma startup de educação. Então foi uma jornada de, poxa, entender que o ambiente onde eu estava não era o mais adequado. Talvez se eu fosse desenvolver uma startup de agro, metal mecânica, né? Alguma coisa talvez até ligada à logística, a varejo, não teria tanto problema assim. Mas educação era sim um gargalo. E vir para Florianópolis, que esse processo de mudança para cá começou em 2015, né, onde eu participei, por exemplo, do primeiro Startup Weekend que teve em Santa Catarina, lá em 2013, fiz programa Startup SC em 2014, né, assumi liderança da organização dos Startup Weekends em 2015, né, organizei 3 Startup Weekends aqui em Florianópolis, e assim eu comecei a minha mudança para Floripa, que se concretizou aí, a gente também até conviveu um pouquinho nesse período, né, Salomão, que a gente fez SATIC, né, fez algumas coisas juntos. Foi 16, né? 17, 18, mais ou menos. E aí a gente começou, 16, 17, 18, a gente começou a fazer coisas juntos. E foi muito importante estar no ecossistema, né, entender que a maturidade de um ecossistema ela é extremamente importante para fomentar o desenvolvimento de uma empresa inovadora. Né? Se você tem uma visão de criar um negócio que ele vai ser transformador a nível nacional, a nível mundial, quanto mais maduro for esse ecossistema, mais forte vai ser a mola propulsora. Porque você se conecta com players que não simplesmente estão pensando o que o município está pensando. Né? Você se conecta com gente do mundo todo, empresas que estão daqui a pouco fazendo coisas até melhores do que você. Então, foi fundamental, né? Nesse momento, nessa jornada, eu fiz Midtech, né? Fiz Inovativa Brasil, fui para São Paulo. Passou sabe? por todos os programas. Então, eu já fiz toda a jornada, né? Que a galera geralmente faz. Fui investido pela FAPESC. Então, assim, pô, tinha um monte de coisa bacana. Né? Recebi investimento anjo e a coisa foi se desenvolvendo. Então, assim, ter vindo para Floripa não é necessariamente algo tipo, saí do interior, né? Agora estou na capital. Não, eu vim para o ambiente que era mais fértil para aquilo que eu queria fazer, para aquilo que eu queria desenvolver. Então, buscar um ecossistema que faça sentido para o negócio que você quer construir, com certeza é uma já das primeiras dicas que eu posso dar aqui. Mas quando você falou que veio para Floripa, né, me deu um estalo assim, muita gente que a gente conhece, que estava lá no interior, lá quando era só mato, mas tinha algumas ideias diferentes, pularam Floripa, foram para São Paulo ou Porto Alegre. Você acha que valeu a pena não pular Floripa? Ou... Cara, eu acho que sim. Eu acho que em Floripa a gente está, às vezes, melhor conectado do que na Faria Lima, certo? Outras capitais, e assim, né? Eu sou gaúcho, vou falar de Porto Alegre, né? Porto Alegre está ainda aí uns 10 anos em termos de ecossistema. Embora, né, a gente tenha aí o Caldeira, Fevale, a gente tem a própria PUC, que sempre foi um grande player, O né? Ricardo lá no Passo Fundo agora. Agora o Ricardo lá em Passo Fundo. A gente tem coisas acontecendo no interior também, lá em Horizontina, né? Tem o Miralabs. Então, assim, tem gente fazendo em outras regiões. Mas o que a gente está fazendo aqui em Santa Catarina já está fazendo há 50 anos. Né? Florianópolis saiu de 9... Santa Catarina saiu de 9 mil empresas de tecnologia em 2016 para 31 mil empresas de tecnologia em 2025. É um salto absurdo. Triplicar o número de empresas de tecnologia no estado inteiro, num horizonte de menos de 10 anos. Nunca foi um estado focado nisso, né? Isso. Porque historicamente não se via Santa Catarina como... Eu vou dizer assim, eu acho que Santa Catarina achou o nicho, né? O que o Rio Grande do Sul fazia, o que o Paraná fazia, ele começou a fazer diferente, né? Foram caminhos diferentes, né? Paraná, por exemplo, a gente tem uma estrutura da Fundação Araucária que tem uma capacidade de investimento até maior do que a nossa aqui, certo? Mas a forma como eles estruturaram a coisa no estado não vai. Não teve ainda a mesma capilaridade que a gente fez aqui. No Rio Grande do Sul, a gente tem a metade sul do estado que patinou por muito, tá patina ainda, né? Vê algumas coisas acontecendo em Santa Maria, algumas coisas acontecendo lá em Pelotas, Rio Grande. Né? Mas é Porto Alegre, né? Mas basicamente, o foco, Porto Alegre Caxias, né? Tem sido Porto Alegre Caxias, agora Passo Fundo, né? Até o Instituto Aliança ali também se destacando.
Então a gente tem um horizonte assim que ainda vai precisar de uns 5 a 10 anos para chegar num nível de maturidade de fazer essa curva, sabe, a curva J, que a gente fala da startup, né? Aham. Fazer a curva J do ecossistema no Rio Grande do Sul e no Mas Paraná. eu vou falar um pouquinho de. Você puxou o assunto, falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. Eu estive no Caldeira há um mês atrás, talvez, e, uma coisa que me impressionou muito, não só pelo Caldeira, mas pelo ecossistema gaúcho, é que é bastante diferente do nosso, é que lá eles têm grandes corporações, né? Isso. E nós não temos isso, né? Santa Catarina é uma empresa de pequenas grandes, ou de grandes pequenas. Isso. Né? E lá tem empresas grandes, corporações. Se pega uma Gerdau da vida, uma próprio Banrisul, Randon, né? São gente que tem Grandene. SLC. Então, assim, qual que é a diferença? A formatação do ecossistema no Rio Grande do Sul, ele parte da indústria. Em Santa Catarina, a indústria, ela participou, mas ela participou menos desse processo de criação do ecossistema de inovação. Então, hoje, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente tem a ACAT como principal representante. Né? No Rio Grande do Sul, a gente tem a Fiergs. O Instituto Caldeira veio bem depois, lá em 2018, 2019, né? Na pandemia. Então, ele surge muito depois. E ele surge por uma iniciativa das indústrias. É a diferença que eu comentei, inclusive, com eles lá, do espaço da CAT, que é uma referência, todo mundo vem aqui para copiar o espaço da CAT, a história da CAT, mas é diferente porque, pensando fisicamente, no espaço físico da CAT, hoje, o espaço físico da CAT é um espaço focado em ter as startups ali, enquanto no espaço do Caldeira, as corporates estão ali, as startups estão orbitando em volta. Então é diferente, é um modelo diferente, né? Será que a gente construiu aqui de baixo para cima, eles estão construindo de cima para baixo? Para baixo, eu acho que é isso. Eu acredito assim, em termos de evolução para Santa Catarina, com certeza, um dos principais movimentos que a gente pode fazer aqui é conectar melhor a indústria com o ecossistema de inovação. Isso está acontecendo, Salomão. A TXM tem feito alguns trabalhos nesse sentido, né? Conectando as corporates com as startups. A CAT tem o Link Lab, que é um programa de excelência em inovação aberta. O Sebrae tem apoiado, né? Apoiado inclusive a própria TXM, né? Aí com alguns programas, né, de algumas corporates que vocês atendem. E eu vejo que as universidades agora também começam, né, a se abrir para esse modelo com o advento dos centros de inovação, que estão em muitas das cidades conectados diretamente com as instituições de ensino. Chapecó, por exemplo, né, o pólen fica ali no terreno da própria Uno Chapecó, e a gente vê esse movimento de conexão com a Aurora, né, com a Coopera 1, então, né, com as agências de crédito. Então, assim, né, a gente começa a ver um movimento, a Power Lead, então a gente começa a ver um movimento muito assim, consistente de conexão dessas corporates, mas não é algo que está institucionalizado. Eu acho que o nosso desafio aqui é institucionalizar. O Caldeira institucionalizou. Sim. Né? Lá em pegar Curitiba, nasce com Dematec, com Positivo, que já são indústrias mais hardware. Né? Aqui em Santa Catarina foi muito forte o software. Né? E a gente está indo agora para uma lógica de hardware também. Né? Porque eu acho também meio que chegou no topo, né? Ele já encheu o balde do software, né? Vamos tentar conectar isso com outras coisas. Com outras coisas, porque quando a gente fala em indústria 4.0, indústria 5.0, já se fala, né? Tem muito isso. A gente estava comentando, né? Da indústria lá do caçador, que tem um mundo de robô trabalhando e nem se conhece que tem indústrias do interior fazendo isso, tendo robôs, fazendo essas ações que não são reconhecidas e falta mão de obra muitas vezes, falta tecnologia, falta gente pensando nesse tipo de inovação. Bom, mas a gente vai misturando os assuntos. O assunto vai fluindo. Uma coisa e virou outra. Daí, quando o Felipe monta a Metzer, porque a Metzer já existia, mas ela vai se estruturando, cresce. Vou falar da Metzer daqui a pouquinho, porque, portanto, eu falo BMF Canvas, mas já também não sendo linear, como eu não sou, né? Você fez uma experiência agora nesse ano de 2024, 2025 aí com o governo, né?
Como é que foi essa de ser funcionário público? Cara, isso foi um MBA, sabe, Salomão? Eu sou muito grato, assim, pela jornada e pela experiência. Você já vinha fazendo um pouco disso na CAT, né? Então, vamos lá, né? 2015 eu comecei a organizar a Startup Weekend. E aí começa aí a minha história para chegar no governo. Então, ter botado a minha cara a tapa no ecossistema foi importante para eu chegar lá na frente. E acho que mais do que isso, né, Salomão? Quantos workshops gratuitos eu fiz na TXM? Sim, claro. Que era o Co-Creation Co-Creation Lab, Uhum. né? Lá no museu ainda. Isso, exatamente. Então, foram realizadas, né, ao longo dessas, vou botar 12 anos, porque pegamos ainda 2013, né? Que algumas coisas eu fazia lá em São Miguel do Oeste. Então, entre 2013 e 2025, eu fiz uma jornada de give first mesmo para o ecossistema catarinense de inovação. Cara, vai lá, faz workshop, faz mentoria, né? Mentor nos programas de incubação, pré-incubação e assim por diante. Então, foi feita uma quantidade de coisas pro bono mesmo. Na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, pro bono. Então, teve uma jornada assim. E a partir de 2017, 2018, eu entrei na vertical de educação. Primeiro foi o Antônio como diretor, depois foi a Nadine e eu substituí a Nadine como diretor da vertical de educação, até que ali por 2020, 2021 eu fui convidado para a vice-presidência da ACAT, né, onde eu assumi a vice-presidência de integração da ACAT, que cuida dos polos da ACAT no estado. E aí, 2022, o nosso atual governador, Jorginho Melo, faz uma promessa em que ele criaria a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que era uma vergonha o Estado de Santa Catarina não ter uma secretaria, e ele está coberto de razão. Sim. Né? Um Estado que tem uma participação absurda do PIB proveniente de tecnologia, inovação, que tem uma malha de educação robusta como Santa Catarina, sim. Né? Com a CAF, com o Instituto Federal, com a Universidade Federal, Universidade Estadual, não ter uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então ele fez essa promessa e que o secretário seria indicado pela ACAT. Então a ACAT indicaria. Então a gente se reuniu na ACAT, né? Presidência, diretoria, enfim, né? E chegamos num nome. E dessa de ter um nome, a pessoa, poxa, mas esse nome sozinho não vai fazer verão. A gente precisa, né, botar mais gente para justamente conseguir rampar essa secretaria e alcançar resultados mais rápidos para o nosso ecossistema. Então, nisso foi indicado o nome da Cristiane Iata para fazer a parte de talentos e eu também com a parte de inovação, né, tecnologia de forma mais verticalizada. Né? E aí também, na época, o nome do Marcelo Fetti, que foi como secretário. Então, a gente assim formou um time indicado pela CAT e foi muito gratificante, né? Saber que eu vim do ecossistema, né? Eu estava ali literalmente como um representante do ecossistema dentro da estrutura de governo. Não foi um cargo político, né? Foi um cargo... Acaba político, mas foi mais com viés técnico. Muito mais técnico, exatamente. Deixar claro, não tenho aspirações políticas, né? Não é candidato na próxima. Não vou largar meu santinho aqui, Salomão. Não tenho essa vocação, inclusive, acho que não tenho, pelo menos, né? Gosto muito mais do ambiente empresarial, é onde eu me sinto mais confortável. Embora seja um ambiente bastante desconfortável, né, Salomão? Só quem empreende sabe. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. A gente conseguiu aí eu entrei em junho de 2023, saí em junho de 2025. Foram exatos 2 anos de trabalho. E a gente teve um exercício de saltos importantes, principalmente para a Rede Catarinense de Centro de Inovação, que é um projeto de estadualização da inovação, né? A gente vinha comentando antes aqui, né, Salomão? Poxa, agora tem centro de inovação em São Lourenço do Oeste, em Maravilha, né? Em Campos Novos, em Curitibanos, né? Em Araranguá, Mafra. Então, assim, foram 9 centros de inovação adicionados no estado. Isso traz uma complexidade até para investimento mesmo, né? Mas entender isso como uma estratégia de desenvolvimento regional. E o que nos traz a confiança de que isso é uma estratégia adequada são os números que mostram, né? Onde a tecnologia saiu de um PIB de 4% para 7,5% de participação
na estrutura de faturamento, né, e recolhimento de impostos a nível estadual, o que é um absurdo se a gente pegar esse dado de 2016, né, para 2024. Então, eu lembro quando a gente fez o planejamento da CAT 2020, a meta era chegar em 2030 com 8% de participação do PIB. A meta era passar o setor de engenharia e construção, de construção civil. Tá? Construção civil representa 8% do PIB. A meta do setor de tecnologia era alcançar os 8% da construção civil. A gente chegou em 2024 com 7,5%. Entendeu? Santa Catarina vai bater 10% pelo menos de participação do PIB em 2030. A gente saiu de 9 mil empresas para 31 mil empresas de tecnologia. Então, precisa ter estrutura, e isso a gente está falando de ACAT, SEBRAE, FAPESC, governo do estado, universidades, parceiros, para dar sustentação a toda essa geração de empresas dessa nova economia que vem nascendo em Santa Catarina. Entende? Então, por exemplo, assim, quando foram lançados os centros de inovação lá em 2012, devia olhar para essas pessoas e pensar, é tudo doido. Né? Quando a CAT assume o compromisso lá com o Guilherme de pegar o CIA Primavera, tudo maluco. O que vai fazer com isso aqui? Agora, tu olha hoje, 10 anos para trás e fala, poxa, que sensacional que essas pessoas tiveram essa iniciativa. É um pouco desse sentimento que nós temos de estar plantando uma semente que talvez eu nem vá colher, né, o fruto dessa árvore, mas que ela vai brotar e ela vai frutificar. O que você falou aqui para mim tem a ver com o que a gente falou um pouquinho antes, que é assim, há 10 anos atrás se imaginou, você pensou em fazer o Centro de Inovação, 10, 15 anos atrás você pensou em fazer o Centro de Inovação, você pensou nisso tudo e era uma loucura, não funcionava. E eu falei, mostrando essa ideia dos 24 aí que você falou que tá isso tudo, acho que é muito, será que nós vamos ter braço para abraçar tudo isso? Será que, e daí o exercício de futurismo teu aí, será que daqui 15 anos eu vou estar mordendo a língua? Que foi importante dar esse passo grande aí? O que eu vejo, Salomão, assim, a gente tem hoje uma... Porque a gente passou por momentos muito ruins nos centros de inovação, né? Em governos passados, em tempos passados, onde se tinha um centro de inovação, mas não se tinha... Sim. Eles estavam ali, alguns com prédios, outros sem prédios, alguns com estruturas, outros sem estrutura, e eles ficaram meio que abandonados nessa estrutura. Teve uma gestão aí de governo do estado que... E eram 10, depois viraram 13, depois viraram 15. E isso foi E agora tem 24, dos 15 viraram 24. Será que nós vamos ter perna ou braço para fazer esses 24 andar? O que a gente tem de prerrogativa? Acho que é demanda. Né? Então, a pergunta é, temos demanda nas micro-regiões de Santa Catarina de empresas querendo inovar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, hoje nós saímos de 9 mil para 31 mil empresas com KNAI de tecnologia. E talvez um ponto mais importante aqui, Salomão, é entender o que vai ser empresa tradicional e o que vai ser empresa inovadora daqui a 10, 15 anos. Hoje a gente tem um horizonte que qualquer coisa é startup. Qualquer empresa, né, digamos assim, estou criando uma tecnologia, estou desenvolvendo um novo processo, um novo produto, um novo modelo de negócio, vira startup, né? Se você tem um modelo escalável e repetível. Daqui a pouco a gente vai entender que, cara, esses negócios eles vão se regionalizando e é normal acontecer, já tem negócios acontecendo assim, né? Impressora laser era a 3D, sabe? Eram fenômenos há 10, 15, 20 anos atrás e hoje em dia, cara, beleza, é um negócio que, sabe, tem aplicação local. Então a gente vê que a diferença entre o tradicional e o inovador, ela está diminuindo. E o que a gente chama de setor tradicional vai cada vez mais precisar de inovação, até para se manter e se sustentar. Então, o centro de inovação, ele está cada vez mais se orientando não só para atender a startup, o projeto de P&D da universidade, que é importante e é o fundamento do centro de inovação, mas também atender a indústria local,
a empresa local, o empresário que tem, às vezes, um varejo, uma loja, um restaurante, será que esse cara também não pode se beneficiar da inovação? Então, o Centro de Inovação está começando a abrir o escopo dele e ele tem uma função para isso. Dentro do, né, o Centro de Inovação tem um decreto, dentro desse decreto tem um guia e dentro desse guia tem as suas 10 funções. Né? E essas... Tem que cumprir para não deixar de ser Centro de Inovação. Exatamente. E uma dessas funções é justamente conversar com a economia que já está lá implantada, que a gente chama de especialização inteligente, que é qual que é a especialização daquele município, né? E que também conversa com a função de, obviamente, inovação. Então, a gente tem 2 funções ali que vão ser espinha dorsal para manter esse centro de inovação e não só isso, gerar valor dentro dessa demanda de inovação que a economia como um todo vai ter ao longo dos próximos anos. Eu acredito nisso, acredito que possa ser. Ainda tenho um pouquinho de paura, de medo de 15 para 24. Confesso que tenho um pouquinho de medo disso, mas talvez de 15 para 18, de 18 para 20, mas isso ir crescendo e ter... Porque vai ter que ter suporte financeiro para isso acontecer, o Estado vai ter que botar dinheiro nisso, né? Mudou bastante a perspectiva de investimento, né, Salomão? Quando eu assumi lá, junto com o FET, junto com a Cristiane Yata, quando a gente entrou na secretaria, o orçamento anual da Rede de Centros era de 2,4 milhões por ano, entre bolsistas e tudo mais, né? A gente deu um salto, não foi uma coisa forçada, queremos mais dinheiro para ele. Não, isso aqui é um berçário de empresas, isso aqui gera valor para a economia. A cada X mil reais investidos na economia catarinense, na economia inovadora, né? A gente gera mais tantos mil de receita em todas as outras indústrias, em todos os outros segmentos. É uma mão de obra muito mais qualificada, né? Que recebe 2,5 vezes mais do que um colaborador da economia tradicional. Esse colaborador da inovação, da tecnologia, ele gasta mais de 65% do seu orçamento pessoal no município que ele está instalado. Isso certo? É importante, isso é bastante importante. Então, assim, a gente está falando de um efeito em cascata de um investimento. Não é colocar dinheiro no centro para manter um programa de governo. É colocar dinheiro no centro de inovação porque isso representa desenvolvimento para uma economia local. Entende? Então, existe uma causa e efeito no investimento dentro do Centro de Inovação. E a gente conseguiu mostrar isso para o governo. Eu acho que esse foi o ponto mais importante. O Centro de Inovação esteve ali, sempre fazendo isso. A universidade faz isso também. Mas ninguém nunca tinha quantificado e mostrado. Consequência, né? 17 milhões de editais em 2024. A gente assumiu em 2023. Né? Levamos 6 a 7 meses para conseguir construir essa estratégia junto com o governo do estado. E aí, para a partir de 2024. E esses recursos vêm se mantendo. A gente tem hoje o SC Mais Inovação, que também tem uma rubrica de 25 milhões, com investimentos para serem realizados nos municípios. Então, assim, começou a aumentar o investimento no Centro de Inovação. Não somente vamos aumentar a quantidade de centros, mas também, obviamente, foi feita uma tratativa para aumentar o investimento. Isso vai se manter assim? Não sei, governo é sempre uma incógnita, é sempre um ponto de interrogação. Mas, dessa forma, foi projetado. E eu acho que um último ponto sobre isso, nós, quando mudamos o decreto da rede de centros, a gente também transformou a rede em um programa de governo. Então, está em decreto. É um programa de governo. E, por ser um programa de governo, ele ganha essa prioridade. Mais do que um programa de governo, um programa de Estado. De Estado, isso. Exatamente. Deixa de ser um programa de governo, passa a ser um programa de Estado. Exatamente. Né? Que muda governo, o Estado vai ter que se manter. E ele já é, na verdade, se tu para perceber, né? Porque já está indo para o 4º mandato, né? de ação mesmo de rede de centros, né? Então, assim, o gestor que tiver ali, ele tem que olhar com muita inteligência para esse projeto dos centros de inovação. Ok. Queria voltar, você acabou mudando tudo porque eu mudei o assunto ali, mas quando você falou assim, lá no interior eu tenho que pensar também nisso e daí eu vou fazer um jabá aqui, né? Que esse podcast vai pro ar essa semana. Nós estamos com inscrições abertas essa semana para o programa do Nova Contestado Lab, que é um programa de inovação aberta para a indústria da madeira, né?
inovação na indústria da madeira. Indústria da madeira não é só serraria e cortar e fazer armário. Não é só afiar o machado, né? Então, assim, a gente está com uma madeireira, uma madeireira, né? A Laminados AB, que é uma fábrica de laminados, que está buscando inovação, tecnologia, inteligência artificial, gestão de recursos humanos, buscar startups para isso, para levar para o interior ou para construir lá no interior mesmo, startups que possam resolver esse problema. Então é um jabá aí, as inscrições estão abertas, entra no site lá da TXM, lá no Inova Contestado, acha a gente, tem um processo bem legal agora de grandes que... Caçador, não sei se você sabe, é a 5ª cidade mais exportadora do estado de Santa Catarina. Só perde para os 4 portos, sexta, quinta, os 4 portos e Jaraguá, que é a VEG, né? Meu Deus. Não tem como competir com a VEG, né? Sim. E depois vem Caçador com a madeira, né? Exportando madeira para o mundo inteiro. Isso é uma oportunidade que dá muito resultado para isso acontecer. Santa Catarina é fantástica, né, cara? A gente... Acho que, assim, desde 2021, assim, tenho tentado não falar interior e capital, porque até me dá vergonha, assim, de chamar de interior, porque parece que interior é uma coisa, né, Menor, né? mais insignificante. Caramba, o interior de Santa Catarina é uma coisa fenomenal, assim, do desenvolvimento de tecnologia, de negócio. A gente tem a fábrica da Kellogg's lá em São Lourenço, que é um absurdo. Recentemente, a Nestlé, não sei se Foi foi PepsiCo, né? Foi a PepsiCo. 2 bilhões de investimento. É. Cara, que absurdo, né? Numa fábrica de ração aqui no meio oeste. Acho que foi a PepsiCo. Então, assim, ó, é um absurdo, cara. É um absurdo. Né? Então, a gente vai pegar aqui lá a Barranca do Rio Uruguai, lá em Itá, né? A Geonex lá, por exemplo, fazendo as gominhas da Balafine. Sim. Né? Usando, cara, assim, tecnologia de ponta, exportando. Então, Santa Catarina, eu tenho vergonha de falar interior. Eu simplesmente falo ecossistema catarinense de inovação e ponto final, porque tem muita coisa acontecendo para além da Ponte Sul. Eu vou dizer assim, que esse podcast sobre ecossistema de inovação merece outro. Deixa esse de lado agora e vamos falar do Felipe, porque vamos. Antes de eu falar da PMF, eu quero falar mais um pouquinho, muito pouco, porque não é o nosso objetivo hoje falar da Metzer, né? Conheci a Metzer, eu acho a Metzer uma resposta muito interessante para a academia, principalmente para mim, que sou um professor um pesquisador, professor pesquisador, que tenho mais de 200 artigos publicados em revistas nacionais, internacionais, livros, e sofro com normas, ABNTs e coisas assim. A Metzer veio resolver esse problema? Boa, Salomão. Então, a Metzer, ela nasceu como uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos, focada nessa parte de formatação. Foi assim que ela nasceu, né? Com o tempo, ela foi se desenvolvendo para também agregar questões relacionadas à orientação, então ser um braço do professor, né? E não só salvar o aluno daquela preguiça ou, às vezes, desconhecimento mesmo, que a grande maioria, né, Salomão? É um trabalho homérico, né? Hoje os estudantes investem cerca de 50% do tempo de execução do trabalho só com a parte metodológica. Formatação. Não só formatação, mas método propriamente. Poxa, buscar referência, né? Entender como é que faz a citação. Brigar com a IA. Brigar com a IA. Então, assim, tudo isso é um desafio para o estudante. E aí a gente casou com o professor também. Poxa, como é que eu ajudo o professor nessa jornada? E agora, em agosto de 2025, um projeto que já vinha sendo estudado desde 2017, que ficou em stand-by, com a pandemia nem se fala. Aí, a partir do momento que o ChatGPT ganhou escala a nível global, a gente vê o Gemini surgindo, o Copilot surgindo, e essa adoção maior de pessoas, está na hora da gente voltar com um projeto de IA. E aí a Metzer já tinha esse projeto que foi maturado ali por início de 2024. A gente começou a testar com a nossa comunidade interna, rodamos esse projeto com mais de 400 mil usuários. É gente pra caramba. É gente pra caramba. E aí dentro desse... Brasil só? Não, 26 países a Metzer já atua. Está com 2 milhões de usuários, né? E aí dentro disso colocamos
para rodar uma inteligência artificial que traz conteúdo para o trabalho sem cometer plágio. Então a gente educou treinou uma inteligência artificial para que ela busque citações e referências em documentos que realmente existem, sem criar, sem fazer aquela loucuragem toda, né, de inventar conteúdo, pesquisar em bases de dados e trazer, né, as citações e referências corretamente instruídas dentro do trabalho. Então ela faz lá a citação direta, curta, longa, né? Leva a referência para o trabalho, torna auditável aquela citação e aquela referência, né? E quando faz o processo... A Metric também vai fazer essa auditoria? Faz auditoria? Ela tem a verificação de plágio, né? Então, a Metric em 2023 lançou a solução de verificação de plágio, onde você produz o trabalho, recebe orientação, usa a inteligência artificial e verifica a similaridade na mesma plataforma. Tá? Nós estamos agora avançando em parceria, por exemplo, com editoras, com repositórios, né, de artigos, de revistas, justamente para fomentar cada vez mais essa perspectiva de, cara, quer usar IA para fazer o seu trabalho? Todo mundo vai usar? Tem como evitar usar a inteligência artificial hoje? Não tem como. Agora, dá para usar de forma adequada? Dá. Né? Vai substituir a capacidade criativa, alguma coisa assim do estudante, de instigar a pesquisa? Não, nunca, não deve, porque, né, o ser humano é a razão da IA existir, né? Então ele vai estar ali sempre na liderança, né? No protagonismo do desenvolvimento desse trabalho. Agora, poxa, estou precisando aqui de uma... Qual será que é a definição de mercado de capitais? Vou pesquisar, vou pedir aqui. Então me diga um artigo que fala sobre qual que é a capacidade de absorção do grafeno, né? Hidrofóbica do grafeno, por exemplo. Cara, vou buscar um artigo sobre isso. Preciso me matar para fazer isso? Não. É a parte mais importante do trabalho? Não. No sentido de resultado para pesquisa, é uma parte fundamental, eu já disse, fundamentação teórica, né? Mas, obviamente, ela vai trazer ali esse respaldo, mas se não tiver a pesquisa bem feita, se não tiver a pergunta certa, se não tiver a orientação correta do professor, né? Se não tiver a idoneidade do trabalho, também não vai fazer diferença. Então, ele é uma parte complementar e que está ali junto com esse todo. Então, assim, o que a gente tem hoje é um produto que já atende mais de 2 milhões de estudantes, já está em mais de 3.500 instituições de ensino, está rodando em 26 países com usuários pagantes, né? E que é hoje uma das principais plataformas na América Latina para gestão e desenvolvimento de pesquisa. Está com um encaixe muito bem feito para a academia, né? E que também agora a gente tem vislumbrado um próximo passo, que é conversar com o mercado corporativo, um mercado que também tem uma alta demanda de documentos padronizados, né? Muito mais do que já falar de ABNT, de APA, de MLA, enfim, né? De normas acadêmicas, mas também falar de documentos que estão ali hoje no dia a dia de advogados, contadores, fiscais, enfim, né? Profissionais que dependem dessa alto nível de padronização para a execução dos seus trabalhos. Então a Metric está olhando aí para um próximo passo também. Tenho ouvido falar muito, tem um grande amigo que dá aula sobre isso, sobre law design, né? Design legal, que para documentos terem um design mais harmonioso, mais adequado, mais facilitado para a leitura. Isso talvez seja um caminho também a seguir. A gente tem pesquisado sobre isso, faz bastante sentido. A templatização da plataforma Metric hoje é um dos principais projetos que a gente tem, essa flexibilização. Muito tempo ela foi focada na ABNT, nós somos parceiros da ABNT, né? Imagina o quanto a ABNT aí fica de olho no que a gente está fazendo, né? Mas ao mesmo tempo a gente entende a importância de abrir isso e trazer novos horizontes. Eu sou editor de uma revista, revista Logo, e a gente está fazendo uma parceria aí. Acho que vai ser muito legal. A revista está em stand-by um ano quando a gente saiu da incubadora e passamos a fazer parte do portal da UFSC, né? Então agora a revista já é uma revista portal da UFSC, é uma revista Qualizar. E a ideia é que facilitar a vida do autor para que ele, mais ou menos, a nossa conversa inicial é que ele receba uma senha, faça um link, produza o artigo dentro da Metric e ele já vá para a plataforma para que a gente possa ter fluxo contínuo de publicação. A hora que o avaliador der ok, está publicado. Sim. Acho que isso que é o sonho que nós temos para a revista é essa. Ele já manda no sistema, IA define quem é o avaliador avalia, clicou,
tá publicado. Recebe o DOI e tá publicado. Isso que Boa. é o sonho da revista Logo aí que a gente tá Boa. pensando em fazer Boa. pra frente. E a gente tá caminhando para isso, né, Salomão? De ter esses templates, de facilitar esse processo, porque, cara, também não dá mais para ficar perdendo tempo com tanta tecnologia, com essas coisas que são mais basais, né? Então, bora lá. A Metzer aconteceu, já conhecemos a Metzer, daí agora vem a PMF Canvas. Também vale mais vamos fazer mais podcasts, esse espaço aqui é teu, tá, Felipe? Pode vir à vontade, pode Boa. usar aqui, fazer conversa com a gente sempre que precisar. A PMF Canvas. O que é PMF? É a Prefeitura Municipal de Florianópolis, o pessoal fala comigo, né? Ou a polícia, né? Cara, então a PMF Canvas, ela nasceu entre 2019 e 2020. Tava dentro da Metzer, fazendo planejamento de anual, assim, né? E sabe aquela história, né, Salomão? Na planilha, no Excel, todo empreendedor é bem sucedido. Sim. 100% dos empreendedores deram certo, né, na planilha de Excel. Na realidade, é sempre um pouco desafiante. Mas, naquele momento, em outubro de 2019, fazendo o planejamento da Metzer para 2020, eu me dei conta de que nem no Excel a conta ia fechar. Então, tu imagina, se nem no Excel a conta estava fechando, é porque realmente ia dar ruim, né? Peguei o telefone, liguei para um dos nossos investidores, o João Kepler era nosso investidor na Metzer. Liguei para o João, falei, João, poxa, tá essa situação aqui, eu acho que a gente vai quebrar em uns 10 meses. Tenho 10 meses de caixa aqui. Mas não vejo perspectiva de fazer esse break-even antes desse, né? Talvez precisa de uma rodada antes, não sei o quê. Ele, não, peraí, vamos entender melhor essa situação. Me conta o que você está fazendo. Então, eu tô com esse produto, com esse canal e mais esse outro produto para esse outro ICP. E comecei a tontear o João na ligação e falou, não, para, rapaz. Não, você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que é por isso que você tá exigindo demais do seu caixa. Você tem que buscar o seu Product Market Fit. Eu falei, como assim, João? Porra, buscar o Product Market Fit? Já tô faturando aqui, né? A empresa já tem cliente, já tenho milhões de acessos. Como assim, Product Market? Eu já tenho meu Product Market Fit. Ele falou, não, peraí. Acho que falta a gente entender um pouquinho melhor esse conceito. Vou te conectar com uma pessoa. Me conectou com o Edson Rigonati, da Astela Investimentos, que depois veio a fazer um workshop, né, uma sequência de workshops para as startups da Bossa. E aí, durante, né, esse processo de mentoria e conversar com o Edson, eu criei essa lógica de Product Market Fit, que o PMF Canvas nada mais é do que uma lógica de aplicação de conteúdos que a gente já conhece, que é perfil de cliente ideal, modelo comercial, produto, precificação, tudo isso já são conhecimentos gerais, né, de quem está inovando e de quem está na administração e empreendendo. Então, o que a gente fez foi, cara, vou estruturar uma lógica para isso e uma lógica, assim, muito verticalizada. Como é que eu encontro a minha unidade de Product Market Fit? Beleza. Levei isso para Floripa, isso era novembro já, levei para final de novembro. Levei para Floripa, cheguei em Florianópolis, risquei na parede do escritório assim, o que seria o quadro PMF Canvas, chamei a equipe, falei, gente, a partir de hoje nós vamos focar nessa unidade aqui de processos, essa unidade que vai ser descontinuada, isso implica em 2 pessoas serem demitidas, essa outra unidade que vai ser descontinuada, só que essas pessoas podem ir para essa outra área. Resumo, faltando 25 dias para o Natal. Demitindo pessoas, mudando a empresa, fazendo um monte de coisa. Não foi fácil fazer isso, não foi saudável fazer isso, mas foi necessário fazer. E ter essas mudanças foi, de alguma forma, surpreendentemente salutar, porque no dia 17 de março de 2020 explode a pandemia. O setor de educação foi um dos setores mais afetados. Né? Você lembra bem, estava, né, provavelmente em sala de aula, né, indo para aula. A gente aqui na TXM, né? Eu acho que você até estava aqui, né? No dia 15 de março, quando a gente lançou o Nascer aqui. 15 de março, né? E dia 17. É isso. Era um programa presencial. Nascer era um programa presencial. Isso. Exatamente. Então, assim, sofremos com isso. Tu imagina que o caixa aqui ia durar 10 meses com a pandemia? O que ia acontecer com esse caixa? Né? Já tinha falido. A gente perdeu 40% da nossa receita, porque as universidades que estavam para fechar ou estavam fazendo o onboarding cortaram. Galera não sabia se ia ter aula, cancelou. Então, assim, foi uma situação bem difícil.
Mas que se a gente não tivesse tomado aquelas decisões e ter focado em uma hipótese de inovação muito que já estava mais madura, a gente teria quebrado ainda no primeiro semestre de 2020. Passamos por esse momento, construímos uma tese de que, poxa, beleza, a partir de agora vai estar todo mundo online. Então foram 2 meses e meio de, uau, o que vai acontecer, para instalar e dizer, poxa, não, vai estar todo mundo online agora é a nossa vez. Chamamos investidores de novo, falando, gente, agora é a hora de a gente dar mais um gás aqui. Pegamos mais uma rodada de investimento no meio da pandemia para acelerar processos que a gente tinha validado dentro daquele Product Market Fit. Resultado da ópera. A gente saiu de uma empresa que ia falir, provavelmente, em outubro de 2019, para a capa da Pequenas Empresas e Grandes Negócios em dezembro de 2020 como uma das startups que mais cresceu no Brasil e ser a startup de educação que mais cresceu no Brasil em 2020. Certo? Só para você ter ideia, de outubro de 2020 a abril de 2021, a Metzer cresceu 800%. Ainda focado nesse Product Market Fit. Então, assim, foi realmente assim, uma história de, cara, eu preciso entender o que é Product Market Fit, eu preciso focar em uma coisa, porque eu não tenho recurso para fazer tudo, né? E preciso ter muita clareza do que eu posso construir com esse Product Market Fit. Quando a gente fez isso, o jogo mudou, né? Meados de 2021 eu conto essa história no LinkedIn, né? Daí o pessoal começou, compartilha esse negócio aí, cara. Pô, tu fez esse negócio dar certo agora. Conta pra nós. Conta pra nós como é que você fez isso, né? Então, dentro dessa jornada, então, fiz um post no LinkedIn e, cara, o pessoal do G4 me ligando, sabe? Tipo, galera, assim, todo mundo, o que você tá fazendo? Faz um workshop aqui para nós e tal. E assim a gente foi, né? 2021 ainda mantive isso meio off. 2022 já tinha parceiro querendo fazer turmas, programas com isso. E aí, no final de 2022, eu decidi construir inicialmente uma escola de negócio. E nós somos educadores no final do dia, né, Salomão? Minha vida inteira foi olhando para a educação. Eu nasci no hospital universitário. Então, quando me perguntam quando é que a sua história com a educação começou, no parto, né? E então eu criei inicialmente uma escola de educação que tem como objetivo de amadurecer o ecossistema brasileiro. Só deixa eu parar em 22 ali, porque daí em 22 você fez o planejamento estratégico da TXM com o PMF Canvas. Com o PMF Canvas, exatamente. E 2023 foi o ano que a gente mais cresceu. Foi o melhor ano da TXM. E aí depois, 2023, aí começou, né? A gente começou a atender grandes grupos empresariais do Brasil. Imagina que Grupo FCJ, né, que tem 70 Venture Builders, né? Com um monte de startup lá dentro. A gente conseguiu acelerar a Novo Agro Ventures, da Faeng, conseguiu acelerar a Wally Ventures, do Grupo Wally, né? Enfim, conversar com grandes corporações e gerar valor, né? Hoje a PMF Canvas ela já atendeu aí mais de 2.000 startups, né? Com a sua metodologia. Assim, em termos de pessoas que pegaram a metodologia e saíram usando, eu não sei contabilizar. Semana retrasada, eu estava no Elume, aqui em Itajaí, fazendo um workshop, a convite, né, da gestão do Elume, e um rapaz parou assim e mostrou no celular a apresentação que ele tinha da versão 0.4 do Canvas, que eu fui amadurecendo, né? Ele dava... Poxa, gente, eu assisti aqui, continua fenomenal, mas eu já usei PMF Canvas em 2020 para organizar minha empresa. Eu nunca tinha sabido que ele existia, sabe? Ele é uma pessoa que pegou a minha apresentação, alguém passou para ele o Canvas, conteúdo, o cara desenvolveu a metodologia e hoje é uma empresa que exporta, está faturando quase 60 milhões por ano. Então, tipo assim... Valeu, deu certo. Cara, já valeu, né? Então, a gente sabe hoje que a PMF Canvas ela já agregou tranquilamente mais de 1 bilhão de receita para as empresas que passaram por nossas iniciativas. A gente já ajudou a captar mais de 100 milhões em investimento, já ajudamos a fazer 7 exits. Então, hoje a gente se considera uma aceleradora que vem para trabalhar com a maturidade das empresas, né? Então, a gente entende que existe uma camada muito, muito grande de topo de funil, de meio de funil, de inovação, ou seja, muitos ótimos programas de pré-incubação e pré-aceleração, né? Assim, tem alguns caras bons fazendo isso, né? Tomara que tenha. Né? Tem boas incubadoras
Tem aceleradoras que têm um modelo muito de colocar o dinheiro, né? Eu coloco Mais a money do grana, que smart. mais money do que smart. E a gente sabe que tem esse gap aí de como é que eu pego um cara que está faturando 20, 30, 40 e levo esse cara para faturar 200, 300, 400. Entendeu? Então, esse é o gap que a gente trabalha, é levar de Product Market Fit para atração. Ou tirar o cara sabe, o cara que já está ali saindo da ideação e conseguindo ter os seus faturamentos de 20, 30, 40, porque isso ainda é fase de ideação. Né? Às vezes eu falo com o empreendedor, quando você está faturando 15 mil por mês, o cara tá batendo no peito, sabe? Então, assim, porra, 15 mil por mês é 180 mil reais por ano, ele tá faturando menos que a Padaria, a barraquinha. barraquinha do doce. Entendeu? Mas na cabeça dele ele tá gigante, entende? Uhum. Então a gente tem um lapso de maturidade do ecossistema como um todo, a nível Brasil. E que a gente precisa trabalhar para conseguir chegar no que é o Vale do Silício, para conseguir chegar no que é a Europa, para conseguir chegar ao que é o sul da China, né? Conseguir chegar ao que é Singapura. Então, assim, a gente tem hoje uma visão de competição global que o Brasil sempre quis ter, né? E que a gente sabe que para alcançar essa competição vai ter que amadurecer o nosso ecossistema. Bom, você falou que você é da educação, nós somos professores, mas você tentou um mestrado com isso, né? E aí? Então, essa foi a história. A PMF Canvas, antes de eu fazer o post no LinkedIn, né? Ele virou meu projeto de mestrado. E eu comecei a fazer o mestrado no dia 20 de fevereiro de 2020. Então, eu frequentei exatamente 2 aulas. E aí entrou a pandemia e eu tive que cancelar, né, essa iniciativa. Fiz a publicação desse texto e hoje, né, com milhares de empresas impactadas diretamente, né, e pensa que Midtech já fez PMF Canvas, a Celta, né, já teve PMF Canvas até no seu processo de onboarding. A TXD. A TXM já teve PMF Canvas, pegar assim, de programas, né? Então, assim, cara, contabilizando é muita gente. Eu lembro que o professor falou, cara, não sei nem se vale a pena você voltar para o mestrado, cara. Meu artigo que tem mais visualização e citação tem 300. Você já está aí com milhares de empresas usando essa metodologia. Você já validou isso. Já não sei se faz sentido, né? Mas mesmo assim eu fui insistente e eu fiz um MBA na área de negócios inovadores e usei PMF Canvas como instrumento desse MBA. Mas assim, hoje em dia eu vejo que ela está muito mais orientada a mercado do que a academia. Talvez o ponto-chave aqui seja eu fazer uma parceria com alguma universidade. Então, se alguém tiver interessado aí, ó, Salomão, né, de botar Mas eu acho que um doutorado como profissional vale a laboratório. pena. Passar direto no mestrado, fazer um doutorado profissional, pela tua história já consegue entrar no doutorado profissional, acho que vale a pena, hein? Pensa em conversar com o Desk, isso que tem um doutorado em administração profissional. Então, vou acionar os contatos da ESAG lá. Então tá. A gente também tem que ir para o fim, senão o pessoal fica muito chato, a gente só nós falando aqui, né? E a PMF Canvas virou uma escola também, né? Como é que eu faço para acessar o PMF Canvas? PMF Canvas virou curso, virou treinamento, virou consultoria. O que o PMF Canvas virou? Então, nós temos uma turma que ela acontece 2 vezes ao ano. É uma turma que fica ali numa faixa de 20 startups. Eu gosto de fazer algo super concentrado, né? Ela é focada no B2B, ou seja, ela é privada, então, o empreendedor, né, a startup ela compra essa participação no programa. Esse programa ele dura 6 semanas, ele é super intensivo e o final, né, então são 6 semanas de aceleração e mentorias, enfim, né, toda uma estrutura de acompanhamento dessa startup. Termina o programa, tem um Demo Day aqui em Florianópolis, onde a gente coloca essa galera para não só... O programa é online. O programa é online. E o Demo Day é presencial em Floripa, onde não só a gente faz uma banca para apresentar, a gente já fez esse formato outras vezes, né? A gente mudou isso para 2025. Em vez de ser só vem aqui e faz seu pitch para os investidores, a gente faz um dia inteiro de trabalho, de hands-on, de empreendedores e investidores. Então, das 9 da manhã até as 17 horas, almoço, café, banheiro, tudo junto ali, justamente para que esses empreendedores consigam construir as suas teses de investimento junto com grandes investidores. Pessoas que realmente, se fizer sentido, pode colocar o dinheiro nessa empresa. Legal. Então, a gente tem esse programa nesse formato. Fora isso, corporates, né, portfólios de startups, a gente tem feito uma missão muito grande aqui de acelerar portfólios investidos. Então, muitas vezes a gente pega uma corporate que já tem lá 4, 5, 6,
ou às vezes 10, 15, 20 empresas investidas ou que participam de algum programa dessa instituição, a gente ajuda a acelerar, né? Trazer esse nível de maturidade e sucesso para esse portfólio investido. Então, a gente tem trabalhado dessas formas, assim, de uma forma de acelerar individualmente, acelerar um portfólio, ou então atuar de forma consultiva dentro de empresas que estão buscando inovar, né, e buscando aí superar a sua maturidade inovadora. Bom, aqui é o podcast da TXM, e você sabe o que é TXM, você conhece nós há bastante tempo, sabe que T é pensar, X é experienciar e M é fazer gestão. Então a gente tem as 3 perguntas padrões aí, né? Pergunta T, pergunta X e pergunta M. Pergunta T, pensar. Um livro, um pensamento, um autor, algum filme, uma música que te inspira. Cara, que me inspira, poxa. Cara, eu quero passar um livro que eu acho que todo empreendedor deveria ler, que é o Hard Things About Hard Things. É o lado difícil das decisões difíceis, das situações difíceis. Esse livro é fantástico, porque existe muito glamour hoje em dia no empreendedorismo, né? Antigamente empreender era coisa de doido, arriscado, né? Você era até mal visto às vezes pela família, né? Aquela coisa toda. Hoje em dia parece que abrir uma startup virou um novo vestibular de medicina, entende? Então, eu vejo que entender a realidade de empreender, ela vai te assustar ou ela vai te encantar, certo? Beleza. Então, Bom acho livro. que o Hard Things About Hard Things é um bom livro Boa, que pessoal. todo Não mundo percam. deve ler. Boa. Experience. Uma experiência que mudou tua vida. Cara, praticar esportes, assim. Eu sou uma pessoa, Skatista. eu sou uma pessoa do esporte. E o esporte, ele ensina demais, assim. Eu não consigo acreditar em empreendedor que não faz alguma coisa, sabe? Que não tem uma vida, assim... Porque o esporte como um todo, né? Seja ele coletivo ou seja ele um esporte radical, ele vai trazer benefícios não só para o teu corpo e mente, se tornar uma pessoa mais saudável, mas ele vai te ajudar a desenvolver soft skills. E o skate, que é o que eu mais pratico, né? Ele é um esporte que às vezes eu levo um dia inteiro para acertar uma manobra. Pô, não é que... E eu não sou tão ruim assim, que fiz pique registrado, tá? Já fui muito pior. Hoje eu me considero até um bom skatista. Então, é isso, né? E ele exige do teu corpo, você muitas vezes vai se machucar, vai se bater, você tem que cuidar da sua alimentação, cuidar do seu peso. Então, ele vai te exigir disciplina, resiliência, que são fundamentos do empreendedorismo, né? Então, assim, cara, pratique um esporte. Manage. Manage, eu já sei a resposta. Uma ferramenta. Ah. Qual é a ferramenta que você sugere? Cara, é PMF Canvas com toda certeza, pelo fato de ter uma lógica muito verticalizada daquilo que a gente tem que fazer. Então, quando a gente inicia uma startup, a gente tem um horizonte de amplitude, né? São muitas oportunidades, o mercado muitas vezes está sedento, né, por soluções, e eu vejo empreendedores criando POCs de tudo que é jeito. Muitas vezes a gente tem, né, empreendedores que vendem muito bem, então eles se deparam assim, com a capacidade de absorver várias oportunidades ao mesmo tempo. Isso é legal, até determinado momento onde isso se torna um caos, né? Então, a startup ela começa assim, em algum momento ela vai alinhar, em algum momento ela vai afunilar de novo. É um modelo caótico que a gente preconiza aqui na TXM. Caótico, né? Isso. Tem que ser caótico. Isso. Então, a PMF Canvas, ela já está nesse final aqui, ó, de, cara, o que eu vou focar? O que faz mais sentido? O que eu vou focar para faturar 12 milhões no ano? Entende? Como é que eu vou sair de ser uma pequena empresa? Eu vejo, às vezes, um empreendedor fala, mas eu tô faturando 2 milhões já. Você é um pequeno empresário, porra. Entendeu? Você não é o Jeff Bezos, entende? Então, é entender que, na perspectiva de negócios, o que às vezes parece muito para nós, ainda é pouco. E se a Receita Federal tá falando que é pouco, é porque é pouco. Pouco mesmo. Entendeu? Né? Que essas configurações de micro, pequena e média empresa, quem faz, né, são os órgãos governamentais. Então, assim, cara, eu acho que o empreendedor precisa ter essa capacidade de criar um plano estratégico para pelo menos sair de ser uma pequena empresa. E isso, invariavelmente, vai exigir organização, vai exigir foco. E a PMF Canvas tem sido salutar para ajudar empresas inovadoras, que além de risco tem um alto nível de incerteza, né, Salomão? Sim. Conseguir entender estratégias
que, de fato, leve essas empresas para o próximo nível de maturidade de faturamento. Então tá. Fala pro pessoal ali onde é que eu acho o Felipe. Bom, você me encontra nas redes sociais, né? Felipe Mandavale. Se botar Felipe Mandavale, você vai me encontrar. Né? Se botar Felipe Mandar, já vai aparecer lá. Né? Ou então, PMF Canvas, @PMF Canvas ou pmfcanvas.com.br. Então tá. Felipe, obrigado por estar aqui. Salomão. A gente quer deixar uma lembrancinha para você coisa aqui. linda. Pra você lembrar que você esteve aqui. Vou ganhar minha canequinha. Coisa linda. Personalizada para você. Que Aí, ó. linda, eu vi que tem meu nome, cara. Oh, fantástico. Demais, que demais, que demais. Aqui, ó. E é o que a gente quer fazer, ó. Mudar o mundo de baixo para cima, é o que está aqui, né? A gente quer fazer, mudar o mundo de baixo para cima. Contamos com você para fazer isso. Bora, tamo junto. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos que assistiram, pessoal. Até a próxima. TXM Business no YouTube e nos outros canais é TXM Metro, Spotify, Instagram, LinkedIn. Obrigado, Felipe, pela técnica. Todos aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu.